Você já parou para pensar que várias apresentações da empresa parecem iguais? Não é falta de criatividade, é matemática. Personalizar uma apresentação de verdade custa tempo, custa pesquisa, custa design, custa gente cara fazendo apresentação e trabalho manual. Então, o que acontece na prática é a empresa ter que escolher entre duas opções. Ou ela faz uma apresentação genérica para todo mundo, ou elas imitam drasticamente o número de apresentações que elas conseguem fazer. E durante anos, funcionou assim. As empresas eram obrigadas a escolher entre as duas opções. Ou você tem profundidade, ou você tem volume. A hiperpersonalização era um luxo que só fazia sentido em grandes negociações, grandes projetos, grandes apresentações, projetos que fossem realmente muito estratégicos. Ou pagar o preço do trabalho manual. Mas hoje, isso mudou completamente. Com ferramentas de IA, tipo Gama, hoje é possível fazer apresentações hiperpersonalizadas em escala com esforço humano próximo de zero. E nesse vídeo eu vou te mostrar como isso funciona na prática, sem hype, sem modinha, mas com processo real, como isso funciona na prática na minha empresa. De forma hiperpersonalizada, barata e com esforço humano quase zero. E você vai ver que o problema nunca foi fazer slide. O problema foi fazer slide com personalização suficiente para o cliente, para o projeto, para o que realmente importa, sem explodir seu time. Um template tradicional, você define antes o que vai entrar na apresentação. É assim que funciona na maioria das empresas. O time de design, de marketing vai lá, cria 4, 5, 6 templates de apresentação, que tem as variáveis que são trocadas e toda a empresa trabalha a partir desses 6 templates de apresentação. O que na prática acontece é que você troca algumas variáveis, o nome da empresa, a logo, título, escolhe entre alguns tipos de slide que vão se encaixar melhor naquela apresentação. E quanto mais pessoas que não são de design mexem na apresentação, mais ela vai desconfigurando e perdendo a identidade real da empresa. E a hiperpersonalização real significa não só mudar algumas variáveis, significa mudar a estrutura inteira da apresentação, preservando, é claro, a sua identidade visual. E essa apresentação muda de acordo com o contexto, muda a estrutura, muda o conteúdo, muda a ênfase, muda a conclusão, muda o formato dos slides, muda os gráficos e frameworks que estão disponíveis nela. E essa é a grande diferença. No formato tradicional, você muda algumas variáveis, você toma decisões do que vai entrar na apresentação, dado um contexto já pré-existente. Enquanto na hiperpersonalização, você deixa que a IA defina a estrutura e a ordem lógica dessa apresentação, seguindo, obviamente, diretrizes que você tem. Isso é, o agente entende o contexto e toma a decisão de como essa apresentação deveria ser estruturada para obter o melhor resultado possível. Eu vou te dar agora 3 exemplos de como a gente faz isso aqui na empresa. 2, eu vou te explicar, e o terceiro, eu vou compartilhar a tela aqui e te mostrar na prática isso acontecendo. Os 2 primeiros a gente usa para gerar valor para o nosso cliente, para diferenciar da nossa concorrência e para fazer cross-sell, para abrir um leque de oportunidades e o cliente enxergar coisas que antes ele não estava enxergando. O primeiro deles é uma pesquisa sobre seus concorrentes. E essa pesquisa é feita inteiramente por IA, desde a pesquisa até a apresentação. A gente tem uma estrutura de agentes que cada um tem a sua função específica. Cada um faz a sua parte e no final das contas um compila tudo e faz essa apresentação hiperpersonalizada usando o Gama. É assim, um agente bate na nossa base, entende o cliente, a empresa, o escopo que a gente já vendeu para ele e faz pesquisas na internet sobre essa empresa. Entende o site, possível blog, pesquisas nas redes, entende o que está disponível na internet. Um outro agente faz uma pesquisa daquele mercado, entende o mercado daquele cliente, entende como que tá, quais são as tendências, se teve alguma mudança específica, se tem algum acontecimento importante acontecendo naquele mercado hoje. Um terceiro agente faz uma pesquisa dos concorrentes, diretos e indiretos, os mais relevantes ali para aquele negócio. E aí, ele faz a mesma coisa que ele fez para a empresa principal. Ele entra no site, pesquisa no blog, vê ofertas, se estiver falando preço, ele pega os preços, ele vai pesquisar na internet e encontrar coisas sobre os principais concorrentes da empresa. Tudo isso vira base para um quarto agente, que pega todas essas informações da empresa,
do mercado e dos concorrentes e cria uma apresentação executiva para ser compartilhada com os donos e com os diretores daquele negócio. E o Gama entra como uma camada final, tornando aquela apresentação uma apresentação visual, bem feita, que o cliente olha e vê, tem total confiança de que aquela apresentação foi feita exclusivamente para ele. Cada cliente recebe uma apresentação única. Nenhuma apresentação é igual à outra. Não necessariamente um slide é igual ao outro. Não são algumas variáveis que os agentes vão lá e buscar, substitua essa variável. Eles têm autonomia de tomar decisão do que deveria entrar, do que não deveria entrar, qual deveria ser a ordem dos slides, qual história ele vai contar nessa apresentação, que tipo de informação ele vai dar destaque ou não. E o melhor de tudo é que isso me custa alguns centavos e não consome nenhum tempo humano. E veja só, estou me diferenciando da concorrência, estou gerando valor para o meu cliente, estou abrindo possibilidades na cabeça dele. Dentro daquela apresentação tem algumas coisas de como IA poderiam te ajudar a diferenciar desses concorrentes, e tudo isso de forma hiper personalizada e barata. E uma segunda apresentação é uma apresentação de estudo de oportunidades de IA para o seu negócio. A dinâmica é muito similar. Um agente estuda sobre a empresa, outro entende o escopo que a gente já está fazendo, outro faz umas perguntas para a gente que conhece um pouco da empresa, que já tem algum contato com o cliente. Isso é consolidado num quarto agente que monta uma estrutura executiva, um roadmap executável, possibilidades reais para aquele mercado, analisando produtos que a gente já entregou para outros concorrentes ou coisas que são tendência no mercado dele, estrutura uma apresentação, isso vai para o Gama e vira uma apresentação hiper personalizada para cada cliente. Ninguém recebe uma apresentação igual a do outro. E mais uma vez, eu me diferenciei dos meus concorrentes, eu gerei valor para o meu cliente e eu abri oportunidades de upsell e cross-sell para essa conta. Eu estou forçando venda, eu estou gerando oportunidade dentro da minha própria base com um custo próximo de zero. O design é sempre profissional, mas a apresentação muda conforme o mercado, conforme a maturidade da empresa, conforme as oportunidades, conforme a prioridade dessas oportunidades, conforme o impacto delas. Tudo isso para gerar no meu cliente a sensação de que isso foi feito exclusivamente para mim, isso foi pensado para mim, isso gera valor no meu negócio, isso me dá insights de como eu poderia aplicar isso aqui para ganhar mais dinheiro. E agora eu vou te mostrar uma que a gente tem aqui para geração de lead. É um material rico, mas que diferente do mercado que entrega o mesmo material para todos os clientes, a gente entrega um material diferente, hiper personalizado para cada cliente. É simples, o cliente preenche aqui, igual a maioria dos formulários, algumas informações dele, eu vou fingir aqui que eu sou a Localiza. Depois disso, ele responde 3 perguntas. Hoje, onde o tempo do seu time está sendo desperdiçado? Se você pudesse resolver uma dor operacional nos próximos 90 dias, qual seria? E quais são as métricas estratégicas para 2026. Todas elas o cliente pode ou responder em texto ou gravar um áudio. Aqui mais uma vez é a gente usando IA para facilitar a vida do cliente. Ele gravando um áudio vai me dar muito mais detalhe, que vai possibilitar uma apresentação muito mais personalizada e tenho muito mais informação no processo comercial para seguir com esse cliente. Eu já respondi aqui, coloquei aqui umas respostas, vocês vão ver, até genéricas, mas a título de demonstrar para vocês algumas coisas. Mas a título de demonstrar para vocês como funciona. Então aqui, onde o tempo está sendo desperdiçado, o time de operação e atendimento, demanda repetitiva, recebe muito contato sobre status do pedido, prazo de entrega, troca, disponibilidade, número de separação clara entre chamados simples e problemas críticos. Vou falar algumas coisas aqui. Ele quer melhorar o modelo de atendimento, aumentar a eficiência de atendimento, reduzir custo operacional, melhorar a experiência do cliente. Então, como se eu fosse o Localiza, respondi algumas coisas nessa linha. Em geral, a gente tem bastante mais riqueza de detalhes do que essas respostas genéricas, porque os clientes usam o áudio para seguir. A hora que a gente manda isso para IA, por trás, ela está fazendo um processo similar aos que eu já falei. Ela está pesquisando sobre a empresa, ela está pesquisando sobre o mercado, ela está estudando essas dores e como elas são frequentes nesse mercado, como elas acontecem, como elas poderiam ser resolvidas com a ajuda de IA. São um conjunto de agentes que estão trabalhando em prol de outputar uma apresentação hiper personalizada para cada cliente, mostrando como ele poderia implementar IA na operação dele de forma rápida, a gerar resultado alinhado com seus objetivos estratégicos e com as suas dores operacionais. Aqui, a nossa entrega é dividida em 2 partes. A primeira parte é essa tela aqui que a gente vai mostrar. Ela também tem as suas personalizações, mais similar ao modelo antigo. Ela tem um escopo pré-definido, campos
campos pré-definidos e a IA só substitui esses campos. Os pontos fortes, os pontos de atenção, 3 recomendações aqui, essa estrutura é fixa. Todo mundo vai receber algo similar, obviamente, mudando o texto, mudando os pontos fortes, mudando os pontos de atenção, mudando aqui as recomendações e tudo mais. A hiperpersonalização vem nesse último campo. Ele é um campo que demora um pouco mais a ser preenchido, dado o volume de pesquisas que está acontecendo e a IA montando a apresentação. Essa apresentação ela é criada do zero a toda interação. E é por isso que a gente faz essa estrutura pré-desenhada antes para ir gerando valor para o cliente enquanto a apresentação hiperpersonalizada é gerada. Trazendo aqui para esse contexto, nos pontos fortes ele fala, sem clareza na principal dor, você tem visão estratégica, você tem reconhecimento de desperdício, você tem consciência da necessidade de separar demandas simples e críticas, empresa com forte base tecnológica via Localiza Labs. Vocês vejam que eu não falei nada sobre Localiza Labs nas minhas respostas em lugar nenhum. Isso é uma pesquisa que ele fez na internet. E aqui ele traz os pontos de atenção e aqui ele traz 3 recomendações. IA de atendimento, reestruturação do fluxo operacional entre atendimento e logística e separação formal dos níveis de atendimento e governança de SLA. Na análise da empresa, ele traz 3 coisas. Ele fala, localize a maior. Na análise da empresa, ele traz 3 grandes pontos. Quem é a empresa, seus principais desafios e como a IA pode ajudar. Quem é a empresa? A Localiza é a maior plataforma de mobilidade da América do Sul, com mais de 22 mil colaboradores, uma operação massiva e complexa e um atendimento diário de altíssimo volume. Isso aqui ela acha na internet. Traz os principais desafios e como a IA pode melhorar aquela empresa. E vejam que enquanto eu estava lendo isso, entendendo cada um dos pontos, a nossa apresentação ficou pronta. Então eu venho aqui agora, baixo essa apresentação e eu tenho aqui uma apresentação hiperpersonalizada para a Localiza. Ele traz o diagnóstico da Localiza, quem é a Localiza, onde ela está hoje, porte de operação, hub tecnológico, maturidade em IA, fala os problemas e riscos atuais, sobrecarga no atendimento, falta de triagem inteligente, retrabalho, risco de não agir, onde a IA pode melhorar nos ganhos diretos e mensuráveis, automação de respostas positivas, triagem inteligente, redução de trabalho, resultados tangíveis. Um roadmap de implementação, uma visão geral. Primeiro mês, um diagnóstico e preparação. Segundo mês, 2 e 3, automação de atendimento. 6 meses, expansão operacional. 12 meses, otimização avançada. E um roadmap mais bem detalhado por fase, de preparação, implementação, consolidação, otimização, escala. E aqui ele traz onde a Armis pode entrar, nas automações de interação, nas integrações inteligentes, nos fluxos automatizados e ajudar a encontrar os resultados esperados, com foco em execução. Dentro do roadmap apresentado, a ADS entrega soluções que conectam diretamente as dores críticas da Localiza aos ganhos esperados, com implementações rápidas e resultados mensuráveis desde o piloto inicial. E aqui ele sugere os próximos passos. O que ele poderia fazer? Vamos fazer uma reunião de alinhamento, priorização de fluxo, diagnóstico técnico e o piloto de 30 dias. E coloca aqui que isso pode ser uma parceria estratégica. E aqui está o ponto que muita gente não entendeu. Não é sobre alterar alguns campos, é sobre delegar aos agentes a estrutura da apresentação, o que vai ser dito, como vai ser dito, em que ordem vai ser dita, como a apresentação deveria ser estruturada para que a gente contasse a melhor história possível. No novo modelo, o agente decide o que é relevante para aquela empresa, o que deve entrar na apresentação, o que deve ficar de fora, qual deve ser a estrutura, onde está a ênfase, em qual ordem essa história deve ser contada, e tudo isso garante que a apresentação seja única. Não é você ou seu time montando um quebra-cabeça com as peças pré-definidas. É o agente construindo um quebra-cabeça do zero, um quadro em branco, com base no que faz sentido para aquele desafio específico. E o que mudou não é a ferramenta, é a lógica por trás disso. Antes, você automatizava a execução de algumas decisões que você já tinha previamente tomado. Agora, se automatiza tudo, a decisão e a execução, permitindo com que você faça coisas que antes era simplesmente impossível. Durante anos, a gente aceitou que a personalização profunda não era possível. E de fato não era. A gente tinha que escolher entre profundidade e escala. Não dá para eu ser profundo com todo mundo e atender um número de clientes absurdo. Mas agora a matemática mudou. Isso é uma das coisas que a IA vem transformando não só as ferramentas, mas a lógica de pensar, a lógica de construir ferramentas de marketing, de vendas, de atendimento, de operações. Simplesmente
justamente porque coisas que antes não eram possíveis, agora são. E nós e os nossos times foram treinados durante a vida inteira a enxergar um tipo de oportunidade. E com isso, eles têm dificuldade de enxergar hoje as novas oportunidades que aí atrás, as coisas que nunca foram possíveis, mas agora são. O valor não está no slide, não está na apresentação. O valor está na profundidade, na geração de valor para o cliente, na diferenciação para o concorrente, em fazer isso com custo baixo, uma velocidade alta, sem depender de contratação de novas pessoas, sem precisar escalar o time, mas mantendo uma entrega de valor que realmente importa para a pessoa que está do outro lado. E com isso, a hiperpersonalização deixa de ser um luxo para as coisas mais estratégicas, para os projetos maiores, para os grandes clientes. Ela passa a ser processo. E quem entender isso agora vai criar uma vantagem competitiva brutal nos próximos anos. Imagina quantas oportunidades isso aqui te gera para escalar apresentações de resultado, de treinamento, apresentação para cliente, aumentar a proposta de valor, diferenciação de mercado, o quanto isso te diferencia do seu concorrente, o quanto o seu concorrente se diferencia de você. E no fim das contas, todo mundo quer ser entendido. E agora você consegue fazer isso, cliente por cliente, lead por lead, projeto por projeto, apresentação por apresentação, sem precisar escolher entre profundidade e escala. Você pode ter os dois. E se você quer usar essa ferramenta, receber um diagnóstico personalizado para a sua empresa, o link dessa ferramenta está aqui na descrição. Te recomendo fazer ele e marcar uma reunião com um de nossos especialistas.